Saudações nipônicas, headbangers e hard rockers. Aqui o Riot na área, invadindo a sua telinha do YouTube. Sejam bem-vindos ao Hard Night Station, sua estação das bandas e álbuns esquecidos, aonde o glam metal é a lei e nunca sai dos trilhos. Existem discos que não só entregam energia, mas também carregam uma mensagem que transcende a música. E quando essa mistura vem em volta em riffs poderosos, melodias marcantes e letras carregadas de emoção, o resultado é simplesmente arrebatador. Hoje no quadro Hard and Heavy Heroes, vamos continuar o especial de White Metal, com mais 5 bandas eletrizantes do estilo. Mas antes de iniciarmos essa jornada, não esqueça de carimbar sua passagem com aquele like. Inscreva-se na estação para não ficar na plataforma de embarque. Comente qual banda ou álbum você quer ver por aqui. E compartilhe esse vídeo com outros amantes de Hard and Heavy. Devidamente embarcados, é hora de iniciarmos essa viagem! O nosso primeiro destino de hoje será o ano de 1990, para conferir a banda Guardian. O Guardian surgiu no começo dos anos 80, como uma força renovadora dentro do White Metal, e o álbum Fire and Love é um marco absoluto. Jamie Howe, com sua voz cheia de calor e emoção, parecia traduzir em cada nota não apenas a força do hard rock, mas também uma fé intensa. A formação que gravou o disco ainda contava com Tônio Palacios na guitarra, David Bach no contrabaixo e Carl Ney na bateria. E vamos aos destaques de Fire and Love, começando por Power of Love. A abertura já é um verdadeiro choque de energia. A faixa tem aquele tipo de refrão que gruda na mente e dá a sensação de hino. É vibrante, colante e impossível de não cantar junto. Forever and a Day mostra a face mais emotiva da banda, com uma melodia que cresce de forma envolvente, quase como uma prece transformada em balada. E Fire and Love traz uma pegada mais direta e eletrizante, como se fosse feita para ecoar em arenas, misturando peso e brilho melódico na medida perfeita. O Guardian prova aqui que o White Metal não precisava ser limitado, mas sim expansivo, extravagante e apaixonante. Fiquem agora na companhia de Guardian e o álbum Fire and Love. Continuando, no ano de 1990, vou apresentar uma banda para vocês pouco conhecida, chamada Crystal Vox. O disco de estreia do Crystal Vox, homônimo, é daquelas obras que exalam personalidade. Camp
lidera com uma voz firme e cativante, enquanto as guitarras dobradas de Lopez e Holmquist criam uma muralha sonora poderosa, sem contar o peso da bateria de Helm, carregada de emoção e intensidade. A formação era a seguinte: Adam Lee Camp nos vocais, Lauren Holmquist nas guitarras e teclados, Tony Lopez na guitarra e Fred Helm na bateria. Os destaques do disco vão para Sacrifice, é a alma do álbum, um som denso com peso e melodia se entrelaçando, quase como um diálogo entre a carne e o espírito. Turn It On vem mais direta, vibrante e cheia de groove, trazendo aquela energia contagiante de festa, mas sem perder a mensagem. E It's Alright to Rock and Roll é quase um manifesto, extravagante, divertida e com cara de clássico imediato, com um refrão altamente colante. O Krista Vox entrega um trabalho que equilibra a densidade espiritual e atitude hard rock, algo que soa tanto arrebatador quanto incrivelmente divertido. Um álbum que toca na alma. Podem ouvir sem medo, pois esse eu garanto. Fiquem agora na companhia de Krista Vox. Krista Vox. O nosso próximo destino será o ano de 1988, para conhecer ou revisitar uma das bandas mais importantes do white metal, atendendo pelo nome de Barren Cross. Entre as bandas que definiram o white metal nos anos 80, o Barren Cross tem lugar de destaque. O álbum Atomic Arena é um disco vibrante e ousado, marcado pela voz inconfundível de Mike Lee, muitas vezes comparado a Bruce Dickinson, o que dá ao álbum uma aura quase épica. A formação completa que gravou o álbum Atomic Arena contava com Mike Lee nos vocais e violão, Ray Parrish na guitarra, Jim Laverde no contrabaixo e Steve Whittaker na bateria. As músicas destaques que separei para vocês são Imaginary Music, abrindo caminho com intensidade, uma música densa e provocadora que critica a alienação cultural com riffs eletrizantes. Em Terrorist Child, a banda entrega uma narrativa pesada, densa e emocionante, abordando temas sociais de forma direta, sem medo de confrontar. E Heaven or Nothing mostra o lado mais melódico e emotivo, mas ainda assim cheio de garra, quase como uma oração em forma de hino de arena. É um álbum extremamente necessário para quem gosta do estilo, que consegue ser instigante e profundo, sem perder a pegada vibrante que o Hard and Heavy exige. Um álbum que você precisa ouvir. Barren Cross, Atomic Arena.
O nosso próximo destino é o ano de 2010, mas que cheira os anos 80. Estou falando da banda Legacy. Embora gravado originalmente nos anos 80, o disco só veio a público em 2010 e soa como uma cápsula do tempo do white metal. O Legacy apresenta um hard direto, honesto e colante, cheio de paixão no álbum homônimo. A formação que gravou o álbum contava com Doug Mitchan nos vocais, Matthew Rice e Fred Blanchard nas guitarras, John D. Rice no contrabaixo e Jungle John Jenkins na bateria. As músicas que eu destaquei para vocês são Salvation is Law. Já é de cara eletrizante, com riffs que soam sórdidos e crus, mas incrivelmente cativantes. O próximo destaque é a música Red, White and Blue. Tem uma aura quase patriótica, com refrão grandioso e envolvente, a minha música favorita desse disco. E Soldiers Unite é pura energia, um hino que mescla espiritualidade com o espírito de batalha, daqueles que dá vontade de erguer os punhos ao ouvir. Esse álbum é um verdadeiro tesouro escondido, extravagante e apaixonante, que só fortalece o mito do white metal dos anos 80. Se você ainda não ouviu Legacy, recomendo que o faça o quanto antes. Fique na estação do Legacy com o álbum Legacy. E a nossa última parada de hoje será no ano de 1988, para conferir uma das minhas bandas favoritas e uma das mais injustiçadas, chamada Mess. O Mess entregou em Voices in the Night um trabalho incrivelmente bem produzido, com toques de melodia radiofônica, mas sem perder o peso. O responsável pela produção foi ninguém mais, ninguém menos do que Michael Sweet. A voz de Louis St. August é marcante, colante e cheia de nuances, conduzindo cada faixa com uma entrega emotiva. A formação completa que gravou Voices in the Night contava com Louis St. August nos vocais, como já mencionei, Gene Ditria na guitarra, Joey Vadala na bateria e Kevin Varrell no contrabaixo. Vamos aos destaques, começando por Voices in the Night. A música é poderosa, eletrizante, feita sob medida para ser lembrada como um clássico. Reach for the Sky traz aquele espírito vibrante e envolvente, como um chamado para ir além dos limites. Já Call Out Your Name mergulha no campo mais denso e emotivo, uma balada que se destaca pela entrega apaixonada dos vocais e pelo peso das guitarras, um refrão impossível de você não cantar junto. Um disco que resume o melhor da cena, melodia perfeita,
atitude extravagante e emoção transbordando a cada nota. Um álbum simplesmente nota 10. Por isso é um dos meus favoritos do estilo. Fiquem agora na estação final com Mess e o álbum Voices in the Night. Esses 5 álbuns mostram como o White Metal soube equilibrar mensagem e intensidade musical de uma forma única. Cada riff, cada refrão, cada melodia soa como um convite a algo maior e prova que esse estilo tinha tanto brilho quanto qualquer gigante do Hard and Heavy. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, depois a minha esposa e aos meus filhos. Mandar aquele abraço especial a cada um que sempre comenta, compartilha, deixa o like, aquele amigo do peito. Até um próximo vídeo, meus amigos. Stay healthy, stay healthy.